Olá pessoal, tudo bem? Como eu prometi no vídeo anterior, hoje estarei falando sobre os tipos de depressão. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Eli Borges e eu ajudo as pessoas no processo de restauração de suas vidas através da psicoterapia, psicanálise, hipnose terapêutica, PNL e coaching. Vamos lá então, vamos falar sobre os tipos de depressão, que foi o tema que eu disse no último vídeo que estaria falando hoje. Quando nós pensamos em depressão, sempre imaginamos um quadro de grande tristeza em que as pessoas buscam apenas ficar reclusas, não é assim mesmo? Quando as pessoas perdem motivação e se trancam no quarto. No entanto, se engana quem pensa que este quadro é único. Existem diversos subtipos de depressão. E hoje nós vamos falar exatamente sobre como identificar esses tipos de depressão. Na verdade, os sintomas da depressão são praticamente os mesmos, independente de seus subtipos. O que muda são outras características, como a sua duração e outros sinais que acompanham. Então, se você quer saber mais, vamos lá. O primeiro tipo de depressão que eu vou falar hoje é sobre o episódio depressivo. O que é isso? Um episódio depressivo costuma ser clarificado ou classificado como um período de tempo em que a pessoa apresenta uma alteração em seu comportamento. Uma pessoa passando por um episódio depressivo apresenta sintomas da síndrome depressiva, como humor deprimido, falta de energia, falta de iniciativa e vontade, falta de prazer, alteração do sono, alteração do apetite, lentificação do pensamento, lentificação motora. Então, esses são os sintomas. Esses quadros tendem a ter uma duração mais curta, de até 6 meses, sem uma intensificação dos sintomas. Este é o primeiro, que é o episódio depressivo. O segundo tipo de depressão que eu quero falar para você neste vídeo, neste momento, é o transtorno depressivo maior. No entanto, o que acontece? Se a pessoa começa a ter quadros depressivos recorrentes ou mantém os sintomas de depressão por mais de 6 meses com uma intensificação do quadro, nós podemos dizer que pode ser considerado que ela esteja passando por um transtorno depressivo maior. Este quadro costuma iniciar-se mais tardiamente na vida, basicamente após os 30 anos de idade, e responde melhor ao tratamento com medicamentos, Normalmente, o transtorno depressivo maior é um quadro mais grave e nele há uma mudança química no funcionamento do cérebro que pode ser desencadeada por uma causa física ou emocional. Por isso, com certeza é importante encontrar a causa central dessa depressão para que o tratamento seja mais efetivo. O terceiro tipo de depressão, talvez é o que a maioria das pessoas falam, comentam, é a depressão bipolar. As fases de depressão dentro do transtorno bipolar também são consideradas um subtipo de depressão. Existe a depressão bipolar 1, que é intercalada com episódios de euforia, a chamada mania, e o tipo 2, na qual episódios fora da depressão têm uma euforia pouco menos intensa, E as pessoas então variam entre um e outro. Os sintomas apresentados na fase da depressão são os mesmos de um episódio depressivo, como nós já falamos lá no início, Aquela tristeza, angústia, falta de motivação. E já nas fases de euforia, o paciente ele pode apresentar sintomas como agitação, ocupação diversas, com diversas atividades, obsessões com determinados assuntos, aumento de impulsividade, aumento de energia, desatenção, hiperatividade. E a pessoa com o quadro de mania geralmente acha que está bem saudável. Por isso é um pouco difícil conseguir, e muitas pessoas confundem esse quadro de euforia com a ansiedade. Em quarto lugar, nós temos a distimia. Distimia é um transtorno depressivo mais leve, porém persistente. A pessoa consegue seguir sua vida, trabalhando e dando conta de suas atividades cotidianas, mas tem qualidade de vida ruim, sendo consideradas pessoas negativas a maior parte do tempo. E assim então, os sintomas principais deste quadro são mau humor, a irritabilidade, pessimismo, o isolamento social. E o quadro de distimia muitas vezes não é diagnosticado, pois é confundido com o mau humor
e com o jeito de ser da pessoa. E aí fica aquela coisa crônica, né? Sempre a pessoa achando que ela é mal-humorada, que ela não tem uma boa sociabilidade. No entanto, quando identificada, a distimia tem sim, né, um lugar no tratamento e pode até reverter esse quadro. Em quinto lugar, nós temos a depressão atípica. O que é a depressão atípica? Normalmente, os quadros de depressão costumam ser melancólicos, né, em que o paciente apresenta principalmente tristeza e pensamentos de morte, suicídio e desesperança, inutilidade. No entanto, a depressão pode ser atípica quando há predomínio de falta de energia, cansaço, aumento excessivo de sono e humor apático. Em sexto lugar, nós temos a depressão sazonal. O que é depressão sazonal, Eli? O maior exemplo de depressão sazonal são os episódios de tristeza relacionados ao inverno. E esses quadros não são raros, né? Aliás, são raros aqui no Brasil, né? Em que o sol aparece o ano todo. No entanto, pode ocorrer devido à baixa exposição à luz solar, quando ocorre em locais de latitudes mais elevadas. Então, eu tive pacientes que tiveram problemas com o entardecer, quando o tempo chovia, ficava triste, depressivo, amargurado. Então, é uma depressão sazonal. A sétima é a depressão pós-parto. A depressão pós-parto é um tipo específico de depressão com causa definida, ou seja, devido à queda de níveis hormonais na gestação, durante a gravidez o corpo entra em um equilíbrio hormonal muito grande. E a queda abrupta dessas substâncias pode levar o corpo ao quê? A se ressentir, reagindo a um quadro depressivo. E finalmente nós temos aí a depressão psicótica, que é um quadro realmente mais grave, né? A depressão psicótica alia os sintomas de tristeza a outros menos típicos, como delírios e alucinações. A pessoa tem ideias convictas de que ela está em ruína ou que o corpo está apodrecendo, por ter alucinações nas quais escutam vozes depreciativas ou vê vultos de morte vindo para levá-los. Então, essa depressão psicótica é considerada um tipo de depressão grave, mas costuma ser raro. No entanto, qualquer pessoa pode desenvolver. E não só quem tem tipos, né, ou histórico de psicoses na família, o que também pode ser muitas vezes confundido com a esquizofrenia, né, que traz alucinações, tanto visuais quanto auditivas. E eu espero sinceramente que eu tenha te ajudado um pouco mais e que você tenha gostado do vídeo de hoje. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, faça agora mesmo, dê o like aí, continue recebendo vídeos que com certeza farão a diferença na sua vida. Um grande abraço e até o próximo vídeo, quando estarei dando continuidade a essa sequência de vídeos sobre depressão, falando como você pode reconhecer a depressão. E não se esqueça, para receber o lembrete do próximo vídeo, você tem que se inscrever no canal, clicar no sininho aí que está abaixo e nós nos veremos logo logo. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.